Olá a todos, é uma satisfação para mim poder falar com vocês hoje e compartilhar um pouco de meus insights sobre a indústria 4.0, a minha visão sobre a quarta revolução industrial. A indústria 4.0 é um tema interessante, porque embora seja pouco conhecido, lembram que a quarta revolução industrial é ainda em curso. Muitas pessoas falam com propriedade dela, não é mesmo? Engenheiros, economistas, sociólogos, políticos, artistas, etc. E é verdade que muitas pessoas conhecem ao menos algumas das tecnologias envolvidas. Elas sabem que a indústria 4.0 lida com robótica, impressão 3D, internet das coisas, etc. E de fato, as tecnologias trabalhando em conjunto é que permitem chegar-se à indústria 4.0. Mas a pergunta para reflexão é: a quarta revolução industrial é somente um somatório de tecnologias? Esta visão não seria simplista demais? Não seria reducionista em demasia? Ao longo da minha palestra falarei do passado, presente e futuro da indústria 4.0, segundo a minha visão, baseada nos estudos que fiz e experiência que vivi com a indústria 4.0. Já aviso que não será uma palestra linear e chata, mas garanto que ao final vocês entenderão o que fizemos, nós como humanidade, para chegarmos até a indústria 4.0. O que estamos fazendo para consolidá-la e implementá-la com sucesso e, principalmente, o que nos aguarda o futuro nos próximos 20 ou 30 anos, em nosso tempo de vida, portanto. Voltando à pergunta, a indústria 4.0, quarta revolução industrial, é somente um somatório de tecnologias? Quais tecnologias? Estas que aparecem aqui. Vejam nesta imagem a fábrica conectada, aqui, né? Acionando robôs móveis, AGVs, por exemplo, trabalhando com grande capacidade de armazenamento, o Big Data, sincronizando a produção com robôs estacionários, passando pela impressão 3D, robôs que foram alimentados com energia limpa, por exemplo, aqui os cataventos aparecem, né? Esses mesmos cataventos alimentam baterias com materiais avançados, baterias que acionam lâmpadas LED, que são ecologicamente corretas, que acionam dispositivos móveis, que recebem por sua vez dados de satélites, né? Fazendo com que a informação seja universal no globo todo, e também envolvendo os colaboradores, os operadores, passando também pela questão da velocidade da transmissão, 5G, os dados que estão na nuvem, né? Dados que estão na nuvem, muito protegidos contra o cibercrime, né? O cybercrime. E no outro lado aqui aparece painéis solares, gerando energia elétrica, para transmissores que se comunicam com drones, aqui aparecem os drones, os que usam intensamente a microeletrônica e são controlados remotamente ou são autônomos. Esta é uma leitura possível desta imagem. Eu poderia descrever uma outra imagem detalhadamente, mas prefiro focar nos elementos adicionais que aparecem, que são os sistemas, softwares, aqui representados pela sigla ERP, mas que inclui sistemas SCADA, sistema MES para a área da produção, APS, planejamento fabril, o PLM e PDM, os sistemas CAD/CAM, de projeto e manufatura auxiliado por computador, enfim, uma sopa gigante de letrinhas, mas que devem ser consideradas nas implementações da indústria 4.0. Mas será que é só isto? Não, meus amigos, há um universo de impactos da indústria 4.0 que vão para muito além da tecnologia. São impactos sociais, está mudando a forma como vivemos e nos relacionamos, impactos educacionais, como estudar e se capacitar para a indústria 4.0, será a mesma forma de estudar do século passado? É claro que não. As questões profissionais, quais profissões deixarão de existir?
quais profissões surgirão para dar conta da complexidade da indústria 4.0 e muitos outros impactos. O importante é que façamos nossas reflexões e busquemos fontes confiáveis de informação para nossa orientação. E sem dúvida uma fonte de conhecimento extremamente confiável é o Fórum Econômico Mundial, capitaneado pelo engenheiro e economista Klaus Schwab. Para Schwab, a indústria 4.0, quarta revolução industrial, é a fusão dos mundos físico, digital e biológico. Simples assim. Se vocês consultarem o site do Fórum Econômico Mundial, poderão chegar a informação em português sobre a quarta revolução industrial. Vejam nessa imagem que ela está ligada diretamente a sub-itens, indiretamente a outros 38 itens. Isto por si só já dá uma ideia da complexidade envolvida na indústria 4.0. Estamos falando de temas para muito além de tecnologia, embora a tecnologia seja essencial para viabilizarmos a indústria 4.0. E qual a confiabilidade dessas informações? Posso garantir que é elevado, pois foi obtido através de reuniões entre especialistas do mundo todo, da academia, da indústria, do governo e da sociedade civil organizada. Estamos, pois, em frente a material de altíssima qualidade. Vamos usá-lo então. Ao clicar em fusão de tecnologias, pegando o viés tecnológico, daí o gráfico mostra a ligação com outros 8 itens, além do próprio tema central, quarta revolução industrial. 5 itens aqui, mais 3 itens aqui. Vamos explorar um pouco mais ou fazer drill down, como dizem os americanos. Clicando no item impressão 3D, manufatura aditiva, vejam o que aparece. A impressão 3D ligada diretamente a 7 subtemas e indiretamente a outros 23 itens que estão aqui ao redor, inclusive a quarta revolução industrial. Clicando agora em Design, Projeto para manufatura aditiva, vemos que ele está ligado a 6 outros termos. Detalhando mais um pouco, clicaremos em Aperfeiçoamento humano. E daí vemos esta imagem, e se quisermos saber como obter corpos melhores, aparecerão estas sugestões, inclusive com a ligação até a quarta revolução industrial. Mas aqui eu destacarei outro item. Destacarei a eletrônica, microeletrônica, pois serve ao propósito que tem de mostrar a vocês o que acontecerá nos próximos 40 ou 50 anos. Quem me despertou para as incríveis possibilidades das próximas décadas foi o futurista Ray Kurzweil. E antes de você fazer qualquer juízo de valor depreciativo sobre ele, saiba que Kurzweil é diretor de engenharia da Google desde 2012, e na década de 70 já trabalhava com OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, e reconhecimento de voz, hoje tão comum em nossos celulares. Além disso, é formado pelo MIT, universidade de referência no mundo todo, em ciência da computação e literatura. É literalmente um homem à frente de seu tempo. E por suas pesquisas e experiência de vida junto a algumas das mentes mais brilhantes do mundo, chegou a esta síntese mostrada neste quadro. Kurzweil defende, junto com outros profissionais, que a evolução se deu nestas fases. A informação atômica permitiu o surgimento do DNA. Este código DNA, por sua vez, permitiu o desenvolvimento dos cérebros, das mentes, inclusive do homem. Nossas mentes, por sua vez, permitiram que desenvolvêssemos tecnologias cada vez mais avançadas. E agora esta fusão e alavancagem entre as diversas tecnologias, que é a indústria 4.0 em essência, permitirá a fusão entre o biológico e o tecnológico, hardware e software. Alerto! Isto acontecerá somente não sabemos quando, mas os cientistas acreditam que em menos de 40 ou 50 anos. Aqui mostra uma outra imagem semelhante, que destaca a fusão como biodigital. Ela vem evoluindo naquela sequência mostrada anteriormente, onde chegamos em alta tecnologia, hardware e software criado
pelos humanos e agora estamos prestes a uma fusão da biologia com toda esta tecnologia. Em que nos transformaremos então? Ciborgues? Para quem tem mais de 40 anos, deve lembrar aí dessa imagem, né? Foi uma série de televisão muito famosa e ela mostrava justamente uma pessoa que era um ciborgue, né? Ele tinha tecnologia, hardware, microeletrônica no corpo, fazendo ele muito mais forte que um humano comum e enxergando melhor que uma pessoa comum. Algo assim existirá no futuro próximo. Somente não podemos precisar quando, mas tudo aponta que irá acontecer. Será a união das habilidades racionais com as emocionais. Seria uma ótima junção da lógica pura com as emoções e insights dos humanos. Mas o que fizemos para estar nesse estágio tão espetacular? Então retorno a dezenas de milhares de anos, quando éramos caçadores-coletores. Com a revolução cognitiva que ocorreu há 70 mil anos, nós começamos a nos destacar e a dominar a natureza ao nosso redor. Pontos positivos desta época? Não havia poluição, nem acidentes de carros e aviões, etc. Quase 60 mil anos se passaram até que uma outra importante revolução acontecesse. Foi a Revolução Agrícola, quando a humanidade domesticou animais e vegetais aproximadamente em 10 mil anos antes de Cristo. Com isto, o homem pôde investir tempo e energia na melhoria de suas moradias e ferramentas. Antes disso, todo o tempo e energia era usado para a simples e básica atividade de sobrevivência. Aproximadamente 12 mil anos depois, chegamos à primeira Revolução Industrial. Ela começou em meados do século XVIII e ficou marcada pela mecanização, energia hidráulica, os moinhos d'água e motor a vapor. Aqui aparece o motor a vapor de James Watt, patenteado em 1769. Os impactos da primeira Revolução Industrial foram incríveis. Haja visto que no século XVII e início do século XVIII, era considerado rico no Reino Unido quem usava sapatos, pois os mesmos eram artigos de luxo na época e feitos de maneira artesanal. A qualidade de vida aumentou nesta época. Em termos de PIB, foi um salto. Obviamente que revoluções sofrem resistências daqueles que não querem mudar. Assim, os ludistas quebravam máquinas na época como forma de protesto. Sem a força do argumento, usavam o argumento da força. A segunda Revolução Industrial se caracterizou pela criação do motor a explosão interna, gasolina e diesel, linhas de montagem e uso prático da eletricidade, iluminação e motorização. A segunda Revolução Industrial iniciou em meados do século XVIII. E quais foram os efeitos? Muitos cavalos perderam suas funções de força no transporte, pois foram substituídos pelos HPs de carros e caminhões. Aqui eu mostro uma linha de montagem de Ford, inspirado em uma linha de desmontagem de suínos de um açougue. Ainda na segunda Revolução Industrial, os barões do capitalismo surgiram com os exemplos clássicos de Andrew Carnegie, indústria do aço, materiais, portanto, John Rockefeller, indústria do petróleo e da energia, Jay Gould, ferrovias, transporte, e o J.P. Morgan, que desenvolveu todo o sistema bancário e as linhas de financiamentos. Na segunda Revolução Industrial, a produção das fábricas se elevou novamente, e os Estados Unidos superaram todos os concorrentes, inclusive o Reino Unido, onde a primeira Revolução Industrial surgiu. A terceira Revolução Industrial, por sua vez, consagrou-se pelo uso da eletrônica, computadores e internet, nesta ordem. Curiosidade: o primeiro CLP, controlador lógico programável, MODCOM, foi inventado exatamente 200 anos após a criação do motor a vapor de Watt, em 1969, portanto. O computador se popularizou e Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo. E aí finalmente chegamos à quarta Revolução Industrial, conhecida como Indústria 4.0, e que foi iniciada na Alemanha
em 2011. E qual será a nossa postura frente a estas mudanças aceleradas e gigantes? Será o medo? O que nos paralisa? O medo do desconhecido. Assim como nossos antepassados, caçadores-coletores, que tremiam ao ouvir um trovão ou ver um relâmpago, nós estamos com medo do que virá. É natural e compreensível que seja assim, pois a mídia sempre propagou cenários futuros catastróficos, no estilo A Revolução das Máquinas. Klaus Schwab afirmou em seu livro sobre a Indústria 4.0 que estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Há ameaças, elas existem e devem ser enfrentadas. Exemplo, cibercrime. Mas entendo que o saldo ainda é extremamente favorável para a indústria 4.0. Exemplo, a cura do câncer e outras doenças. Vivemos na era da VUCA em português, que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Uma visão sobre a indústria 4.0 que está ganhando força é a ideia dos 9 pilares, ou tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Klaus Schwab entende que elas viabilizam a fusão dos 3 mundos, físico, digital e biológico. Me chama a atenção que a TIC, Tecnologia da Informação, está presente em todos os 9 pilares. Você sabe que a TI, a TIC, faz nos escritórios de trabalho. Agora imagine o que poderá fazer a pleno nas fábricas. Retornamos à imagem que mostra a TIC espalhada por todas as cadeias de valor e não somente dentro da fábrica. A tecnologia da informação perpassa todos os 9 pilares da indústria 4.0. Um conceito forte na indústria 4.0 é o de CPS, que significa Sistemas Ciberfísicos. Os sistemas ciberfísicos unem o mundo digital, ciber, com o mundo físico. Nesta perspectiva, os carros autônomos são CPS. Eles podem ganhar complexidade e se transformar em sistemas de sistemas. Os carros autônomos nível 5 poderão ser centenas ou milhares de vezes mais seguros que os carros dirigidos por humanos, em menos de 20 anos. Quanto à motorização, já em 2025, 15% da frota mundial será de carros elétricos. A realidade aumentada está ganhando destaque também. A planta da fábrica de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil usa muito realidade aumentada. Realidade virtual é o mundo digital e a realidade aumentada é a junção do mundo digital ao mundo físico, de 3 dimensões. Com equipamento de realidade aumentada, geralmente óculos ou óculos e capacete, nós vemos informações digitais sobre os equipamentos. O Big Data e Analytics, por exemplo, está em tudo atualmente. Veja que a era digital começou em 2002, quando o armazenamento digital superou o armazenamento analógico. Do Big Data vale lembrar os 5 Vs: volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Volume, pois é a origem do termo Big Data, será cada vez maior e mais barato. A velocidade continuará aumentando com as novas tecnologias de transmissão. Exemplo, a 5G ou já estão falando da 6G. A variedade também impressiona, pois agora, além dos tradicionais dados estruturados, temos dados semi-estruturados e não estruturados. A veracidade deve ser garantida, principalmente na era da explosão de fake news. E o valor, que deve ser entendido como a utilidade prática dos dados coletados e armazenados. Não é porque é barato que devemos coletar e armazenar qualquer tipo de dado. Deve haver uma intencionalidade presente ou futura com o Big Data. A manufatura aditiva, impressão 3D, é outro pilar da indústria 4.0 amadurecendo rapidamente. Além de simples protótipos, é possível hoje em dia imprimir em 3D componentes finais, inclusive em metais, não somente polímeros como no passado. Na verdade, até tecidos humanos estão sendo impressos com sucesso hoje em dia. Todas essas maravilhas da tecnologia estão permitindo que novas fábricas sejam criadas já no conceito Indústria 4.0,
pois é muito mais fácil criar uma fábrica do zero, com os conceitos da indústria 4.0, do que adaptar uma estrutura da segunda ou terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial. E o foco das novas instituições é em serviços ao cliente final, na tão falada experiência do cliente final. Maximizar os pontos positivos dessa experiência, ao mesmo tempo que reduzimos os impactos dos pontos negativos, é o eterno objetivo. Mas para chegar até lá, vejam a trilha tecnológica. Desde o microprocessador em 1971, até agora muito se fez. As atuais conquistas somente foram possíveis com a criação da internet na terceira revolução industrial. Assim, hoje temos menos estrutura e mais conectividade entre os mundos físico e digital, cibernético. Os CPPS, que são sistemas de produção ciberfísicos, quebram a hierarquia rígida de comando e controle em algo muito mais interativo e distribuído. Passamos de sensores para PLCs, para sistemas supervisórios SCADA, por exemplo, para sistemas de execução da manufatura MES, para enfim chegar no ERP, para uma estrutura mais flexível que ainda mantém na TO, tecnologia operacional, os sensores ligados a PLCs por questões relacionadas a coletas de dados em tempo real, baixíssima latência. Acontece então o loop entre o físico e o digital. E qual é a colaboração das pessoas em geral para que a indústria 4.0 aconteça? É a simples aceitação das novas tecnologias, fato que vem ocorrendo cada vez mais rapidamente. Veja o gráfico. Compare a adoção do telefone com a adoção da internet, por exemplo. Neste outro gráfico, compare o mesmo telefone com a adoção do tablet. E agora, compare a adoção do telefone, 50 anos para atingir 50 milhões de pessoas, com o Pokémon GO, 19 dias para atingir 50 milhões de pessoas. E as pessoas usam mais tecnologia porque está cada vez mais barato. Veja aqui o preço do gigabyte com o passar do tempo. A expectativa é que em poucos anos o armazenamento na nuvem será gratuito e ilimitado. Em compensação, seremos expostos a propagandas. Este tipo de situação, free versus publicidade, já acontece com os aplicativos no smartphone e em sites na web. Este cenário, assim posto, volta a nossa atenção para Ray Kurzweil, novamente, ao pensarmos que lá em 2005 ele previa muitas mudanças que de fato já estão ocorrendo. Em 1997, o computador já havia superado o maior campeão humano de todos os tempos, o Kasparov, lembrando que o xadrez é jogado em um tabuleiro de 8 por 8 casas. E antes do esperado pelos especialistas, o computador superou os maiores campeões em Go, que é o xadrez chinês, este jogado em um tabuleiro de 19 por 19 casas. Isto somente é possível porque as previsões de Kurzweil estão se concretizando. Aqui é mostrado o crescimento exponencial de cálculos por segundo para cada $1.000 investidos. O hardware continua a evoluir exponencialmente. Memória RAM também, além dos microprocessadores. E atualmente são mais transistores por microprocessador. Transistores cada vez mais baratos e, portanto, acessíveis para as massas. É um crescimento exponencial, literalmente. O computador superando as capacidades da mente de um inseto, depois de um camundongo, de um humano, e o mais impressionante, por volta de lá 2050, 2060, um único computador superando a mente de todos os humanos juntos. Rumo à singularidade, computadores mais capazes que humanos. Em escala linear, isto é impressionante. E voltamos ao princípio. O que lhes parece? É factível que o computador supere o homem
e que ocorra uma fusão entre o biológico e o tecnológico, hardware e software, em algumas décadas? Bom, para finalizar, gostaria de deixar claro como todos nós, eternos estudantes, devemos nos preparar. Exercitar apenas as funções mentais de memorização, muito valorizadas no século passado, quando o professor, detentor de todo saber, transmitia seus conhecimentos ao aluno, considerado tábua rasa, em um verdadeiro treinamento para passar em testes e exames, não é mais suficiente. Apenas descrever fatos e conceitos é um saber menor. Alguém pode descrever razoavelmente bem como nadar, dirigir um carro ou andar de bicicleta, sem nunca ter feito estas atividades antes. O verdadeiro saber inclui questões procedimentais. Somente será alcançado quando praticarmos o que foi memorizado. Assim, além de nossa mente, o nosso corpo também aprenderá. E por último, mas não menos importantes, as questões de princípios e valores que são ligadas ao saber ser. Alguém somente pode ser um bom membro de equipe se dá valor à colaboração, se é solícito e se tem uma vontade genuína de ajudar os colegas. Estejam atentos se, além de simples informações, vocês conhecem na prática os procedimentos e guiam-se por saberes éticos. E o Brasil? Bom, o Brasil está entre a segunda e a terceira revolução. Poderia dizer que, infelizmente, de uma forma geral, está mais focado ainda na segunda revolução industrial. Mas a boa notícia é que podemos saltar diretamente para a quarta revolução industrial e, felizmente, nos últimos anos, os movimentos da tríplice hélice, academia, indústria e governo, está cada vez mais intenso. E é necessário intensificar ainda mais, porque a Alemanha, Estados Unidos, China e outros países estão bem mais acelerados que nós na temática da indústria 4.0. Como mensagem final, eu gostaria de deixar para vocês que abracem a mudança, acelerem a mudança, sejam protagonistas, não sejam resistentes à mudança. Porque, como já dizia Heráclito de Éfeso, na Grécia Antiga, a única constante é a mudança, meus amigos. Muito obrigado e tenham um excelente Conaend.